Fala em legalidade espiritual, querido. O que é legalidade espiritual? Legalidade espiritual é quebra de mandamento, quebra de leis, princípios de Deus. Quando se quebra princípios de Deus, mandamentos de Deus, se abre na vida da pessoa brechas espirituais, se abre na vida da pessoa legalidades espirituais. Esse texto aqui fala que esse homem ele está endemoninhado. Foi dada uma legalidade na vida dele. Jesus libertou, Jesus expulsou. Então, legalidade espiritual, querido, é quebra de mandamento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Se alguém violar o Código Penal, está sujeito a uma penalidade. O mundo espiritual trabalha com leis também espirituais. Aleluia, Jesus. Violou uma lei espiritual estabelecida por Deus. O inimigo de nossas almas ele tem legalidade para tocar na vida da pessoa. Quando nós olhamos em João capítulo 8, versículo 34 e 35, olha que Jesus vai dizer: em verdade vos digo que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado ele gera legalidade. O pecado é quebra de mandamento. O pecado ele abre portas espirituais. É por isso que Jesus disse que aquele que vive na prática do pecado, que faz do pecado algo habitual, ele está em um cativeiro espiritual. E há uma situação, irmão, que as pessoas entendem que libertação é expulsão do demônio. Eu orei por alguém, expulsou, a pessoa está liberta. Na realidade, irmão, libertação espiritual é a pessoa sair das mãos do inimigo e viver no reino de Deus, é viver uma nova vida com Deus. Isso é libertação. Enquanto a pessoa não fecha as brechas, enquanto a pessoa não sai da escuridão, irmão, ela sempre vai estar cativo. O inimigo sempre vai estar trabalhando, oprimindo, colocando enfermidade, oprimindo a pessoa. A gente teve um caso numa igreja, a gente vai saber o objetivo de uma jovem que sempre caía possessa, manifestar. E a gente orava, o mal ia, no outro culto, se tivesse uma oração forte, caía manifestada. Mas qual era a situação dela, irmão? Ela não era membro, mas ela frequentava a igreja, ela vivia nas drogas, na prostituição. Então, quando ela saía da igreja, ela ia voltar para o mundo dela. Então, sempre havia uma brecha espiritual. Então, o problema se resolve quando a pessoa ela fecha essa brecha. Aquilo que o inimigo ele está entrando. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 26, versículo 2. Como pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre, irmão. Para que haja uma maldição, para que haja um resultado na vida de alguém, a pessoa precisa da legalidade, precisa ter brecha na vida espiritual da pessoa, querido. E se há uma brecha espiritual, se a pessoa está dando legalidade ao inimigo, meu querido, o inimigo ele vai aprontar e vai bordar na vida da pessoa, vai fazer o que ele quer, porque a pessoa está dizendo assim: Senhor, eu estou dando legalidade àquele mal. A pessoa pode até dizer: eu não quero, mas o inimigo diz assim: olha, ele está me dando e eu vou chegar lá. Ninguém entra numa casa se não for convidado. Jesus disse: quando o espírito imundo sai da vida de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando. Aí ele diz assim: voltarei para minha casa de onde eu saí. E se ele chegar lá e tiver adornada, varrida e desocupada, ele vai chamar mais 7. Então, irmão, libertação é isso, irmão. É fechar brechas espirituais. Oração, jejum, campanha por a vida de alguém é bom, irmão, porque Deus vai quebrando as amarras, Deus vai quebrando as resistências.
Mas a libertação na vida de alguém acontece quando ela diz: Senhor, a partir de hoje a minha vida é tua. A partir de hoje eu entrego a minha vida. A partir de hoje, Senhor, eu fecho todas as brechas espiritual. Aí acontece a libertação, querido. Glória a Deus. Por que a febre dá? Porque existe uma inflamação. Enquanto não tratar a inflamação, querido, a febre sempre vai estar. Toma remédio para a febre vem. Manifestação diabólica. Enquanto não tratar, o problema sempre se manifesta. Sempre a pessoa está oprimida. Sempre o inimigo vai agir. Mas quando a pessoa fecha a brecha, toma uma decisão, irmão, acaba tudo. Amém, querido? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim, em Efésios 4:27, não deixe lugar ao diabo. Aleluia. Jesus, em João 10:9, Jesus compara o diabo como ladrão. Ele diz assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida. Jesus, ele faz a comparação com o diabo, querido. O diabo, ele mata, ele rouba, ele destrói. Se a gente olhar dentro das escrituras, a gente vai ver o inimigo agindo na vida de pessoas que andavam com Jesus. Quando nós olhamos para o princípio, lá em Gênesis 3:4, Satanás usa uma serpente para enganar Eva. Quando nós olhamos no Novo Testamento, Mateus 16, versículo 23, Satanás entra no coração de Pedro, influencia Pedro. Por isso que Jesus, olhando para Pedro, e diz assim: sai dele, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus, mas dos homens. Quando nós olhamos em Lucas 22, versículo 3, a Bíblia diz que Satanás entra no coração de Judas para atrair o Filho de Deus. Quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4, Satanás entra no coração de quem? De Ananias, para mentir. Então, Satanás, ele quer uma brecha, uma legalidade, uma porta. Aleluia. Não tem, irmão, esse negócio de crente mais forte. Não tem pastor, não tem obreiro, não tem ninguém. Não adianta ter uma carteira. O inimigo, ele quer brecha. É verdade. Oportunidade para ele agir, para ele operar, para ele destruir. Mas, pastor, como é que eu faço para me libertar, né, irmão? Há muitas perguntas a isso. A gente trata com pessoas, conversa com pessoas, e geralmente essa é a pergunta que faz para a gente. Pastor, Aleluia. mas como é que eu venço isso? Romanos 8:1, querido. Nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A maldição, querido, ela se quebra quando se fecha portas, quando problemas espirituais são resolvidos. Pastor, me dá legalidade. Você sabia, irmão, que o ódio, ele gera legalidade espiritual? Por quê? Jesus disse: não perdoar o homem as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas. O ódio no coração, o rancor no coração. Pastor, eu não consigo perdoar minha mãe, não consigo perdoar meu pai, não consigo perdoar minha esposa, meu esposo. Pastor, eu não consigo perdoar, irmão. A pessoa abre uma legalidade espiritual, se torna cativo. Satanás opera. Então o ódio é uma legalidade espiritual. A imoralidade sexual de todas as formas, quando fere o princípio que Deus estabeleceu, gera portas espirituais, querido. Vício da pornografia gera cativeiro espiritual, gera brechas espirituais. Irmãos, isso aqui que a gente fala é uma coisa séria. Os vícios das drogas, da bebida, os vícios do cigarro, ele abre portas espirituais. Ele permite. Por quê, pastor? Porque esses espíritos, irmão, ele trabalha nessa esfera do vício. Quando a pessoa ela abre essa brecha na vida dela, esses espíritos imundos, eles se chegam à pessoa, ele influencia a pessoa, ele trabalha a pessoa. Então, quando a pessoa ela fecha essa brecha, então, irmão, todas essas obras diabólicas, ela cai por terra. Quando nós olhamos, nós vamos encerrar, Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O que o pecado faz? Transgride a lei, querido. Abre uma legalidade. Mas quando a pessoa chega com Deus, pede perdão para Deus, se arrepende dos seus pecados,
Então essa legalidade, irmão, ela é fechada, essa porta ela é fechada. O diabo ele não tem mais poder de agir na vida da pessoa. Glória a Deus. Ele não tem mais o poder sobre aquela vida. Por quê? Porque aquilo que estava dando essa legalidade para ele é fechado. Quando nós olhamos em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Existe necessidade, irmão, que alguns casos, eu já vou encerrar, irmão, alguns casos que pessoas, irmão, ele precisa de ajuda de uma liderança, do seu líder, ajuda de alguém, de pedir socorro. Pastor, me ajuda. Pastor, eu estou vivendo nessa prática. Pastor, eu preciso de oração. Tiago, ele diz, confessar em vossas culpas uns ou para que sararei, não é para ter perdão, irmão, porque o perdão vem de Jesus, mas para que haja cura, irmãos. Aleluia, Deus. Existiu uma jovem, que ela estava em depressão, tomando remédio controlado, não dormia. Se fizesse uma oração nela, ela caía possessa. E isso vinha há muito tempo. E o Espírito Santo, irmão, ele trabalhou de uma forma de nós pudéssemos conversar com essa jovem. E a situação dessa jovem era simples, irmão. A família dela sempre dizia assim para ela, principalmente a mãe e o pai: minha filha, eu quero que você case pura na igreja, eu quero ter o privilégio de te levar até o altar de Deus, né? E ela, como líder de jovem, ela arruma um namorado e ela cai com o namorado dela. E quando ela cai com o namorado dela, Satanás oprime aquela jovem, aquela opressão na mente dela. Ela começa a entrar em depressão, porque ela lembrava da mãe, o sonho da mãe era que ela fosse pura, fosse ser levada ao altar. Então olha a turbulência na vida dessa jovem. E ela começou, irmã, a viver em depressão. Saiu da igreja, não ia mais para a igreja, se isolou no quarto. Quando ela, irmão, botou para fora o que aconteceu, irmão, para honra e glória de Jesus, dentro de um mês essa mulher largou remédio para depressão, dormia bem e estava bem caminhando na presença de Deus. Satanás trabalha com a culpa, querido. Satanás oprime com a culpa. Então Satanás, ele é mentiroso, ele é enganador. Então há necessidade, irmão, sim, de cura. Tinha uma jovem, querido, que as pernas dela inchavam, os dedos da mão inchavam. E se orava, fazia exame e não dava nada. Todos os exames que dava, não dava nada. Mas as mãos inchavam, os dedos da mão inchavam. Minha esposa conhece, né? Essa jovem. Qual era a situação dela, pastor? Ela foi abusada, irmão. Foi abusada. Então ela se fechou com culpa, com sentimentos. E o diabo oprimiu aquela vida. Então quando ela botou aquilo para fora, quando ela botou aquilo que estava machucando a alma dela, houve cura, querido. É por isso que Tiago diz: confessar a vossa culpa aos outros para que sararei. Não é para ter perdão, é para ter coisa, irmão, que é necessária. Tem coisa que a pessoa não consegue andar com as suas próprias pernas, precisa de ajuda espiritual. Então onde há, irmão, fechamento de brechas espiritual, fechar brecha, a libertação, a cura, a restauração, a alegria do Espírito Santo. Deus levanta, Deus restaura, Deus opera. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero trazer essa palavra ao nosso coração nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: quem está de pé, olha para que não caia. Aleluia. Nós somos sujeitos, irmão, a cair. Nós precisamos se fortalecer na presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Entender que a nossa luta é espiritual, não é, irmão, contra a natureza humana, é espiritual. Paulo diz em Efésios, capítulo 10 e 11 em diante: no demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra pessoas,
mas contra o espírito dos maus, lugares celestiais em lugares celestiais. Tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra esse lado do inimigo. Amém, querido? Amém. Que Deus venha a cada dia abençoar essa igreja. Que Deus venha a cada dia dar força, dar graça à nossa vida. Que o Espírito Santo a cada dia venha nos dar sabedoria para caminhar, irmão. Que o Espírito Santo a cada dia venha guiar a nossa vida, nos dar a visão espiritual para nós entendermos a cada dia, irmão, o mundo espiritual. Amém, querido? Eu quero agradecer a minha oportunidade. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém.